Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Café com o Síndico. E a nossa convidada aqui hoje é a Flávia, ela que administra 108 unidades, 2 torres. Estamos aqui hoje para essa troca de experiência, essa troca de energias. Seja muito bem-vinda, Flávia. É um prazer estar aqui dividindo com vocês as agruras e os desafios dos síndicos. Interessante isso, por quê? Porque o morador, principalmente aquele que atrasa sistematicamente. Que é o adimplente mesmo. Ele é o adimplente, mas assim, uma vez ou outra ele esqueceu, quando ele vai pagar, no caso da minha convenção, que tem, depois de 30 dias, já tem 20% de honorários, ele assusta. É por ser, assim, é um valor bem relevante. E é um valor que, além de ser relevante, ele não fica para o condomínio. Ele vai para a empresa de cobrança, né? Para o serviço de cobrança. Então, assim, a sugestão que eu fiz, eu acho que é muito pertinente, é a gente aproveitar a tecnologia, principalmente no sistema como o da Bessa, que é automatizado, de enviar os lembretes de pagamento. Porque o lembrete de pagamento, assim, nessa correria no dia a dia, qualquer pessoa está passível de esquecer que o boleto venceu. Se tiver sistematicamente, vence hoje, seu boleto já venceu, você ainda pode pagar esse mesmo boleto. Ficar mandando os avisos até o 30º dia, eu acho que é muito bom para o condomínio e bom para o condômino, porque na prática ele vai economizar 20% que ele pagaria a partir do 21º dia. O condomínio não ganha com isso. Né? Primeiro porque ele está com uma conta em atraso, segundo que se ele avisar o morador, ele vai ter muito mais vantagem, porque para o condomínio não interessa a multa e os juros do boleto, interessa receber em dia, muito mais viável, né? Então eu acho que essa opção que a Bessa vai proporcionar de fazer mais alguma cobrança, além do envio simplesmente do boleto, né? Enviar um e-mail um dia antes ou 2 dias depois que venceu e até mais um antes do 30º dia, eu acho que isso vai trazer um retorno sim, mesmo nos condomínios que têm baixa inadimplência, para o próprio condomínio. Assim, ele vai ter economia dos 20%. Deixa de pagar ali por um dia, a dívida aumenta em 20%. Pois é, e é um valor relevante hoje, né? Não é uma coisa que não é baixo esse 20%. E é uma coisa que está prevista em convenção. E mudar a convenção é uma coisa assim, toda vez que eu penso que precisa atualizar a convenção e o regimento, assim, é muito difícil, porque o quórum é muito alto, né? Sim, 2 terços de acordo com o Código Civil. Então, hoje, por mais que às vezes até temos tecnologia para conseguir, de certa forma, uma aprovação, hoje nós temos a Lei 14.309, prevê a Assembleia Permanente, então temos os mecanismos de fazer a Assembleia Virtual, então a votação você deixa lá em aberto para os moradores participarem a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, com acesso à internet, e fazer a votação. Às vezes você consegue alguns quóruns qualificados, principalmente na relação da alteração da convenção, mas acho que hoje a tecnologia ela precisa estar dentro do condomínio e ela precisa receber. Infelizmente, dentro dos condomínios hoje, a gente passa por alguns tradicionalismos que sempre fizemos o livro de ocorrência lá na portaria. Então, muitos condomínios hoje nem tem mais uma portaria. Sempre fizemos as assembleias presenciais, então hoje nós temos a possibilidade de fazer uma assembleia de qualquer lugar do mundo. Então, muitas vezes acaba que, às vezes até a própria administração, ela quer de fato levar isso para os moradores, mas muitas vezes são os próprios moradores que não querem receber isso para se manterem ali naquilo que sempre foi assim, então sempre vai ser. A síndrome da Gabriela. Exatamente. A famosa síndrome. Exatamente. Mas eu acho que a tecnologia tem nos ajudado bastante. Assim, em alguns momentos, como esse que a gente está vivendo dos pontos de carregamento elétrico, a tecnologia está assustando a gente. Mas, além de ser um desafio muito grande de implantar, né, os pontos de carregamento de carro elétrico dentro das normas, que as normas ainda estão sendo elaboradas, eu penso que essa tecnologia, ela vem para trazer mais segurança. Sim. Porque o incêndio que todo mundo tem a grande preocupação, ela pode acontecer com qualquer veículo. Qualquer carro. Então vem uma tecnologia, obriga o condomínio a se adequar, obriga o condomínio a fazer
a normativa, o modelo padrão, né, definir as normas de instalação, mas ao mesmo tempo traz junto a verificação das situações de segurança de combate a incêndio. Então, assim, por mais que está sendo um trabalho complicado, difícil, entre aspas, burocrático para essa implantação conforme as normas, eu vejo que está trazendo muito mais segurança, tanto para o administrador, para o síndico, quanto para os próprios moradores, que têm, por algum motivo, muita preocupação com incêndio, né? Hoje, lá dentro do seu condomínio, são 108, né? 108 unidades, 2 torres. Qual que é o seu maior desafio hoje com essas novas tecnologias, com esses novos mercados, carro elétrico, assembleias virtuais, portaria remota, enfim, diante desse novo cenário aí que o mercado condominial está seguindo, né? Olhando as grandes metrópoles, São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, enfim, que estão há algum tempo à frente aqui de Goiânia. Qual que é a sua maior dificuldade hoje para administrar lá dentro do seu condomínio? Eu acho que a grande dificuldade dos condomínios, assim, a partir de um certo tamanho, é a falta de capacitação técnica para enfrentar os desafios, porque o condomínio ele é um ser vivo. Então, assim, os equipamentos envelhecem, as estruturas envelhecem, a impermeabilização precisa ser refeita. Então, assim, um plano de manutenção atualizado com a idade do condomínio, ou seja, laudos de inspeção predial, até para fazer priorização das obras, dos investimentos, eu acho que hoje é um instrumento que é essencial, porque a verba ela é previsionada para aquelas rotinas que aconteceram no ano anterior. Então, assim, você sempre vai ter alguma coisa nova acontecendo, só que isso não está previsionado. Então, você acaba tendo que lidar com o que não está previsto no orçamento, né? E ter que tomar a decisão do que é mais urgente, do que é prioritário. Então, o grande desafio... Ainda mais num coletivo lá de 108 unidades, às vezes o prioritário para mim é a academia, às vezes o prioritário para outra é a piscina, o prioritário para outro é a quadra poliesportiva. Exatamente. Ou para o outro é pintar o prédio, que tem gente hoje, porque não pintou o prédio. Não, a prioridade do morador, realmente, ela é individual. Aquilo que ele usa, né? Efetivamente o que ele usa. Mas, assim, a Assembleia vem para definir isso, vem para resolver isso, né? E, por exemplo, a exigência do carregamento do carro elétrico. Então, o morador chega, ele compra o carro, e depois que ele pergunta como é que faz a tomada. Né? Então, assim, e o meu condomínio já tinha pontos de carga elétrica antes de eu assumir. Para autorizar novos pontos, eu voltei lá atrás. Eu fui encomendar um estudo de viabilidade elétrica do condomínio para ver se eu podia instalar mais, né? E qual que seria o modelo que seria instalado lá. Para simplesmente padronizar. Qualquer morador que chegasse, eu simplesmente entregaria a normativa, elas estão aqui, elas foram votadas, aprovadas, e o que a gente conseguiu fazer lá segue. E quem instalou e está fora das normas técnicas, vai ter que se adequar, porque instalou sem nenhum tipo de autorização. Né, instalou, né, provavelmente na época, do jeito que foi orientado na época. Mas se não atende às normas hoje, aí a gente tem problema com o corpo de bombeiro, com validade de seguro e com a própria segurança do condomínio, né? Então, assim, e aí eu consegui fazer as assembleias, consegui fazer os estudos, e a gente teve, assim, que eu chamo assim de uma situação muito confortável, porque a gente conseguiu, a gente tem disponibilidade de carga elétrica para instalar um ponto para cada unidade. É claro que a gente teve que fazer uma limitação da potência da tomada, mas a gente conseguiu disponibilizar uma tomada para cada unidade. Ou seja, o morador, a qualquer momento, se ele quiser e quando ele quiser, ele vai ter o direito de fazer o seu ponto conforme esse padrão. Né? Então, isso dá uma segurança muito grande e valoriza o imóvel para todos. Eu não tenho assim, 40 apartamentos podem, 40 não podem, o restante não pode. Então, assim, lá nós tivemos essa situação que eu chamo uma situação de confortável. É claro que foi estudo técnico, foi avaliação, eram diversas alternativas, né? E engenharia tem alternativa para tudo, né? Mas a gente conseguiu equalizar isso e agora a gente já está na fase de implantar essa normativa técnica, né? Já acalmamos os moradores que têm muito medo, né? Que tá ali vendo o Instagram, tá ali vendo o carro elétrico que pegou fogo. Como se carro de combustão não pegasse fogo, né? Mas assim, já tá numa
situação confortável. Mas eu digo que essa situação confortável, ela é baseado em quê? Em estudos, laudos e respaldado pelo profissional responsável e competente para definir isso, e não pelo síndico. Flávia, você assumiu agora, até pra gente encerrar, eu sei que o papo tá bom, conversar, você deixar de falar de condomínio, vai o dia todo. Então, mas antes da gente encerrar, você que assumiu recentemente, você que não é uma síndica, não é a sua profissão de fato, né? Então você está como síndica, você não é síndica. Qual a sua recomendação para todos aqueles que estão nos assistindo? Qual a sua recomendação hoje para que aqueles que vão se candidatar ou já são síndicos, qual que é a sua lição para que eles possam melhorar a sua parte administrativa na resolução de conflitos, na sua questão de adequação às normativas, enfim, qual que é a sua dica para os síndicos? Olha, eu não vejo de forma diferente a não ser estudar, né? Você tem que estudar como fazer a previsão, você tem que usar a sua rede de apoio, que é a sua assessoria jurídica, porque é impossível um síndico conhecer de tudo. Mesmo a síndica engenheira civil, né? Eu não vou conhecer de tudo que tem ali. Então, assim, a parte financeira, a parte da psicologia, de lidar com o outro. Então, assim, é estudar, é caso, é usar a rede de apoio, que é a administradora, a assessoria jurídica, né? É contratar profissionais que conhecem os problemas. E livro, internet, e tá aí. Você tem curso de tudo que você precisar. Né? E aproveitar muito da tecnologia que são esses aplicativos que facilitam bastante. Que veio para ficar. Veio para ajudar. Olha, o que o aplicativo ajuda, até na gestão das reservas, assim, economiza um tempo assim fenomenal da hora do síndico. Então, usar a tecnologia, estudar e usar a rede de apoio. Maravilha. Muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. Agradeço pelo tempo, por essa troca de experiência. Espero que tenha sido satisfatório para você que está nos assistindo aqui hoje. E fique ligado, porque cada dia, cada semana, uma nova entrevista, uma nova conversa, novas experiências, enfim, tudo aquilo que está atrelado aqui ao mercado condominial para a Bessa oferecer para vocês. E obrigada pelo convite.